princípio, a violação do segredo de justiça é má. É má e não deve ser louvada. Porquê? Porque a violação de segredo... Porque se o segredo de justiça existe é para proteger uma parte ou uma investigação que, no entendimento da justiça, deve estar em segredo. E a divulgação de partes dessa investigação pode ser prejudicial para a própria investigação, inclusive pode matá-la, logo a partir do momento que é divulgada. Vou-te dar um exemplo. Vamos imaginar que as autoridades têm programado uma determinada busca a um suspeito da prática de um crime e a informação relativamente a essa busca é divulgada antes da própria busca. Obviamente que é dada a oportunidade a esse suspeito que se prepare para essas buscas. Onde eu já ouvi isso. Onde é que nós já ouvimos esta história? Mas, portanto, a violação de segredo de justiça pode ser prejudicial, pode matar as investigações. E, por outro lado, é perverso, porque é muitas vezes utilizado por parte das autoridades, designadamente pelo Ministério Público, para condicionar decisões judiciais relativamente às investigações, designadamente condicionar juízes de instrução. Por exemplo, se uma determinada investigação não está suficientemente sólida para permitir determinadas diligências, muitas vezes o segredo de justiça é utilizado para criar uma pressão social que justifique ou que force uma determinada decisão. Isso também é mau. Por outro lado, excepcionalmente, as violações de segredo de justiça são importantes e úteis, como tudo isto, não é preto nem branco. Obviamente a questão é complexa. Porque podem desbloquear investigações, porque podem lançar alarmes sociais relativamente a casos que estão nas gavetas da justiça, e são muitas as gavetas da justiça. Portanto, para percebermos à partida que isto aqui é um caso naturalmente complexo. O caso em concreto, o que é que nós temos aqui? Temos pela primeira vez, respondendo à tua questão, um caso de violação de segredo de justiça que justifica ou que leva as autoridades judiciárias a porem jornalistas sob vigilância. Ora, tanto quanto saibamos, isto é um procedimento novo em Portugal, provavelmente desde o 25 de Abril. Não é suposto que em democracias jornalistas sejam postos sob vigilância para se descobrir as suas fontes. Mas isto é particularmente estranho se nós formos ver os casos dos famosos megaprocessos que foram alvo de violações de segredo de justiça. E nós vamos só citar aqui alguns, que é o processo Casa Pia, o processo Faz Oculta, Monte Branco, a Operação Marquês, o caso BES, Vistos Gold, FIS, Tancos, a Operação Lex, Fora de Jogo, são muitos. Podemos aqui, alguns para ilustrar, são megaprocessos, podemos pôr aqui dezenas, centenas de casos de segredo de justiça. Mas houve um só em que as autoridades, designadamente o Ministério Público, entenderam que tinham de ir mais longe. E mais longe a um ponto que é naturalmente muito complexo, que é de pôr jornalistas sob vigilância. Os jornalistas têm um papel, são um dos pilares da democracia. Têm o dever, têm o direito ao direito de informar e ser informado, é um direito constitucional, e os jornalistas são um elemento determinante no cumprimento desse direito constitucional. Sim. Agora, aquilo que nos questionamos é porquê é que este caso do Etopeira foi o único que justificou a vigilância aos jornalistas. Uma medida tão gravosa como esta. Não estão em causa crimes de sangue, por exemplo. Não está em causa, não está em risco a segurança contra o próprio Estado. Portanto, nada disto está aqui em causa. O que está em causa, parece-me, que é, relativamente a todos os outros casos que aqui mencionamos, é o Benfica. É por ser um Benfica estar envolvido? É a interpretação que eu faço, que é que estas pessoas que estão na justiça dedicadas a estes assuntos, o que querem é, e aliás, o jornalista Henrique Machado, que é atualmente editor de Justiça na TVI, que na altura em que foi vigiado, um dos que foi vigiado, era jornalista do Correio da Manhã, diz a certa altura, num texto de opinião que publica no site da TV24, temi o pior, mas afinal não. Era arguído por uma notícia sobre o Benfica, verdadeira, que as senhoras não gostassem que eu tivesse dado. As senhoras procuradoras, Fernanda Pego e Andrea Marques, que foram as autoras deste processo de vigilância. Nós formos ver, fizemos uma cronologia de todo este caso, desde o início, desde a data em que Paulo Gonçalves foi detido, e foi essa notícia que, teoricamente, justificou este inquérito por violação de segredo de justiça e consequente vigilância de jornalistas. Aquilo que vamos ver, e temos aqui a cronologia a desenrolar,
é que foram muitas as diligências ao longo de todos estes 2 anos e meio, quase 3 anos, que foram feitas pelo Ministério Público no sentido de descobrir quem é que estava por trás desta fuga de segredo de justiça. Há aqui um investimento, um empenho que nós nunca vimos noutros casos, ao ponto de se levantar o sigilo bancário e fiscal dos jornalistas em causa. Não é? Quando, e isto é importante que as pessoas tenham consciência, os jornalistas já não eram... Ou seja, isto não foi feito para obter prova da prática dos crimes por parte dos jornalistas que estavam a ser vigiados, porque essa prova já estava obtida no momento da publicação das notícias. Ou seja, é verdade que os jornalistas eventualmente cometeram um crime ao publicar uma notícia que estava, do conteúdo de um processo, estava sob o segredo de justiça. Mas cometeram ao publicar a notícia. Está feito. Está obtida a prova a partir daí. O que as procuradoras queriam, quando mandaram a Polícia de Segurança Pública vigiar os jornalistas, era apanhar a fonte. Apanhar a fonte, que tanto podia ser agente da Justiça, inclusive do próprio Ministério Público. Aliás, é curioso, porque uma dessas procuradoras teve intervenção no caso toupeira, ou seja, seria por princípio ela própria suspeita, mas auto-excluiu-se enquanto suspeita desse caso. O que é, no mínimo, irónico, portanto, porque todos são suspeitos a partir do momento que têm intervenção no caso e que têm conhecimento dos factos. Mas, dizia eu, foi muito o investimento nas diligências. Muitas, não é? Sim. Foram muitas as diligências no meio culminaram com o Henrique Machado constituído arguido, mas no dia 8 de janeiro. Exatamente, deste ano, foi a última situação. Mas para chegarmos aqui, a que ponto? É que esta procuradora responsável por este inquérito, logo desde o dia, nós mostramos isso há pouco, 6 de março, 6 de março, o inquérito foi aberto no dia 9 de março, é a mesma procuradora que tinha em mãos o processo dos e-mails. Aquele processo originado pela denúncia de e-mails aqui no Porto Canal, no Universo Porto da Bancada. Fazíamos nós dois parte desse programa nessa data. Tu enquanto apresentador e eu enquanto comentador. A mesma procuradora que tinha em mãos este processo, simultaneamente andava atrás dos jornalistas que eram incómodos para o Benfica no âmbito destas notícias. Ou seja, enquanto o processo dos e-mails estava congelado, sem avanços significativos, como nós todos sabemos, no Ministério Público, por parte dessa equipa especial do Ministério Público que tinha a cargo os crimes no âmbito do futebol, a investigadora, a procuradora, andava mais preocupada em apanhar quem fazia notícias incómodas para o Benfica e as suas próprias fontes. Isto é assustador. É assustador no sentido em que aquilo que se espera da Justiça é que haja um empenho, um investimento sério em apanhar os verdadeiros criminosos e não aqueles que dão notícias sobre eles. É essa a nossa expectativa. Isto tudo torna-se muito perverso, não é? Diria eu. Não é? Exatamente, e tudo isto se torna muito perverso, mas mais perverso ainda se verificarmos a quem é que queriam chegar com esta investigação à violação do segredo de justiça, que afinal é uma coisa tão grave assim. É que o inspetor da PJ, que determinaram como principal suspeito e que entretanto foi constituído arguido na violação do segredo de justiça, era o inspetor Pedro Fonseca, inspetor da PJ, que era responsável por grande parte das investigações, por esta do toupeira, mas também pelo caso dos e-mails, que estavam a ser feitas ao Benfica. Era um inspetor incómodo para o Benfica, digamos assim. Ou seja, a procuradora do caso dos e-mails instruiu este processo, esta investigação por segredo de justiça, para afastar o inspetor da PJ, coordenador à data, responsável por esta investigação também do caso dos e-mails. Isto é tudo verdadeiramente inacreditável. Percebe-se agora porque é que o caso dos e-mails andou tão pouco. A procuradora estava entretida com outros casos. É um precedente gravíssimo. Eu acho que o Ministério Público nem sequer devia ter poderes para fazer isto sem autorização de um juiz. Os juristas discutem muito se podia ou se não. É outra discussão. Mas o levantamento do segredo do sigilo bancário, presumo que necessita de uma autorização de um juiz, não é? Devia, não é? Supostamente, não é? E a vigilância também, mesmo que seja em espaço público. Acho que outro problema que aqui se levanta é que isto é um atentado contra o próprio jornalismo, de um modo geral. Sim. Ou seja, o jornalismo que vive de fontes,
Como é que agora as fontes vão construir relações de confiança com os jornalistas, sabendo que podem estar a ser que esses jornalistas espiados? podem estar a ser espiados, que pode andar um PSP atrás deles? Isto não é normal em Estados de Direito democráticos. E é inaceitável. Outra conclusão, por fim, é que parece que a máxima quem se mete com o Benfica leva, é mesmo verdadeira. Porque todas estas pessoas que tiveram condutas consideradas incómodas para o Benfica, aliás, até houve umas denúncias anónimas na altura daquelas coisas, das denúncias do gabinete de crise, que visavam também estas pessoas, o tal inspetor Pedro Fonseca, e que redundaram em tudo isto. Estes abusos da justiça têm sido muito frequentes. Já no caso de Rui Pinto, houve uma série de abusos por parte da justiça. Também houve escutas à família, levantamento de sigilo bancário, etc. E, no fundo, parece que o Ministério Público, também no caso de Francisco J. Marques, Diogo Faria, de Porto Canal, está muito mais empenhado em perseguir quem denuncia os crimes do que quem os pratica.